Nono ano, a aula de hoje, do dia 29/6, vai ser a correção da página 116, ok? Então, vamos na terceira questão. Questão 3, que é a primeira da página 116. Um campeonato de rugby será disputado em turno e retorno, ou seja, cada equipe jogará 2 vezes contra cada uma das outras participantes do campeonato, chamando de E a quantidade de equipes inscritas e de P a quantidade de partidas realizadas em todo o campeonato. A fórmula que expressa a quantidade de partidas em relação à quantidade de equipes é P, que é a quantidade de partidas, e E a quantidade de equipes. Então, P é igual a E ao quadrado menos E, ok? Então, no item A, qual será a quantidade de partidas? Então, ele quer saber a quantidade de partidas, quer saber o valor de P, ok? Realizadas se 10 equipes se inscreverem para o campeonato. Então, 10 equipes, isso daqui é o valor de E. Então, o E, ele é igual a 10, ok? Então, para saber isso, é só a gente substituir na fórmula que ele deu. Então, se nós temos P igual a E ao quadrado menos E. E ele deu a quantidade de partidas, ou a quantidade de equipes, nós vamos substituir. Então, como vai ficar? Ó, P é igual, se o E é 10, então vai ficar 10 ao quadrado. Menos o E, que é 10. Então, onde tinha um E, nós substituímos por 10. E vamos resolver isso. Então, P vai ser igual a 10 ao quadrado, que é 10 vezes 10, é 100, menos 10. Então, P é igual a 90, o P quer dizer partidas, 90 partidas, ok? Então, no item A, era apenas uma substituição. Já o item B, pessoal, isso daqui vai nos levar a uma equação do segundo grau. Olha só. Quantas equipes devem se inscrever para que sejam realizadas? Aí o item B nós temos 3 pontos. Então, quando tivesse 3 itens no item B, então você vai resolver 3 vezes. No primeiro ponto, 210 partidas, ok? Então, no primeiro ponto, o P é igual a 210. Então, a gente vai pegar a formulazinha que a questão deu e vamos substituir no valor de P. Então, P, que agora vale 210, ele é igual a E ao quadrado menos E. Então, com isso, nós temos que descobrir a quantidade de equipes, ok? Então, o que nós temos aqui, pessoal? Nós temos aqui uma equação do segundo grau, mas só que nós temos que organizá-la. Para ficar melhor, olha só. Se 210 é igual a essa expressão é igual a quem? A 210. Eu troquei os dois membros de uma vez, com isso você não precisa trocar o sinal de ninguém, ok? Mas ainda falta organizar essa equação. Lá na equação do segundo grau, sempre tem que ser dessa maneira, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Tem que sempre estar dessa maneira para você começar a resolver. Com isso, 210, que é número, ele tem que passar para o primeiro membro. Então, E ao quadrado menos E, tá positivo, ó, passa negativo, menos 210 igual, não sobrou nada desse lado, então igual a zero. Então, isso daqui é uma equação do segundo grau, mesmo não sendo x, ó, mas só que aqui é a mesma maneira de resolver. Então, o primeiro passo de resolver uma equação do segundo grau, descobrir os coeficientes, o valor de A, B e C, ok? Então, o A é sempre que está junto com o x ao quadrado, a incógnita, mas só que a incógnita aqui é o E. Então, o número que está junto, quando não aparece, lembramos que tem um número 1 aqui na frente, né? Ó.
tem o número 1 aqui na frente. Então, o A é 1. O B é quem está junto com o E, então também. Só que tem um negativo, ó, então menos 1. E o C, ele é o menos 210. Descobrindo os coeficientes, vamos para o discriminante, que é o delta. Lembrando a fórmula, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, delta vai ser b ao quadrado, o b é menos 1. Então, fica, abre o parênteses, né, porque é negativo, menos 1 ao quadrado, menos 4, vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 210. Então, negativo dentro do parênteses. Então, vamos resolver esse delta. Menos 1 ao quadrado fica positivo, porque o expoente é par. E 1 ao quadrado é 1. Fazendo essa multiplicação. Então, primeiro fazer o jogo de sinais. Menos com menos, mais. 4 vezes 1, 4. E 4 vezes 210, 840. E somando, então vai dar 841. Descobrimos o delta. Agora nós vamos para a fórmula do x. O x ele é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Então, essa é a fórmula do x. Vamos substituir os valores. Substituindo, né? Então, x é igual ao menos da fórmula. Então, já escreve o menos da fórmula. E o b, aqui, ó, é menos 1. Então, tem que abrir o parênteses e colocar o menos 1. Mais ou menos raiz do delta, que a gente acabou de fazer, que é 841. Sobre 2 vezes a, o a é 1, então 2 vezes 1. Com isso, nós vamos achar dois valores para x, x1 e x2. x1, né, primeiro eliminando os parênteses, menos com menos vira mais, então escreve só o 1 sozinho, positivo. Usando o primeiro mais, aí você precisa saber qual é a raiz quadrada de 841, né? Você tem que fazer as multiplicações, um número vezes ele mesmo. Para dar 841 é o número 29. Que 29 vezes 29 dá 841. Sobre 2 vezes 1, 2. Fizemos com x1. A única coisa que vai mudar com o x2 vai ser o sinal do meio. Então, se você tem 1 mais 29, vai ficar 1 menos 29. Sobre 2. Então, vamos resolver. 1 mais 29, 30. Dividido por 2, que é igual a 15. Fazendo x2, 1 menos 29, menos 28, né? Sinal diferente, sinal do número maior. E subtrai sobre 2, que isso aqui é igual a menos 14. Eu coloquei x, mas não é x não, é E, viu, pessoal? A gente está descobrindo o valor de E. Não é o valor de x. Ok? Então, nós descobrimos o valor de E1 e o valor de E2. Aí, olhando os valores, se o E ele indica a quantidade de partidas, o primeiro E1 são 15 partidas, ok. Mas só que o E2 deu negativo. Existem partidas negativas, eu joguei menos 10 partidas. Isso não existe. Então, isso daqui ele não serve. Porque a incógnita indica número de partidas. E número de partidas é sempre 0 em diante. 0 e os positivos. Então, a resposta desse primeiro ponto são 15 partidas, não. 15 equipes. Não são partidas, são equipes. Ok? Então, não existe menos 14 equipes. Existe 15 equipes. Então, aqui só foi um resultado. O segundo ponto, o número de partidas são 462. Então, o mesmo passo. Se nós temos P igual a E ao quadrado menos E,
nós vamos substituir o valor do P, ó. Então, se o P é 462, então ficou assim. Vou fazer aquele mesmo processo, mudar os dois membros. Se 462 é igual a isso é igual a 462. Então, temos que organizar a equação. Vai passar para o primeiro membro trocando o sinal. Então, E ao quadrado menos E menos 462 igual a 0, ok? Organizamos, saber agora os valores de A, B e C, os coeficientes. Então, o A é quem está junto com o E ao quadrado. Quando não tem um número na frente, é porque é 1. O B é quem está junto com o E. Se não tem um número na frente, tem um número 1, mas só que é negativo, menos 1. E o C é o termo independente, então menos 462. Vamos aplicar a fórmula do delta, sempre reescrevendo a fórmula para você ir memorizando. Então, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Substituindo os valores, se o B é menos 1, então negativo dentro do parênteses, menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é o menos 462, então dentro do parênteses. Delta é igual a 1 ao quadrado, 1. Multiplicando, jogo de sinais, menos com menos, mais. E 4 vezes 462 dá 1848, né? E somando 1849. Achamos o delta, agora nós vamos para o x, né? Trazer aqui para cima. O x, aplicando a fórmula menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a, que agora é o E, né? Que é a quantidade de equipes. Então, E é igual ao menos da fórmula e o B é menos 1. Então, abre o parênteses, menos 1. Mais ou menos raiz do delta, que a gente acabou de achar o valor, que foi 1849. Dividido por 2 vezes A, então vai ficar 2 vezes 1, porque o A é 1. Então, com isso, nós vamos ter E1 e E2. Então, fazendo primeiro E1, menos com menos vira mais, então vai ficar só o número 1 positivo. Usando o primeiro mais, raiz de 1849, pessoal, é o número 43. Dividido por 2 vezes 1, que dá 2. A única coisa que vai mudar do E para o E2 vai ser o sinal do meio, que primeiro usamos o mais, agora a gente vai usar o menos. Então, vai ficar 1 menos 43 dividido por 2. Então, vamos resolver. 1 mais 43, 44, dividido por 2, que é igual a 22. 1 menos 43, menos 42, dividido por 2, menos 21. Aquele mesmo caso, existem 22 equipes. O que não existe é quantidade negativa, menos 21 equipes. Isso aqui não existe, então isso aqui não vai servir. Não serve. Ok? Então, a resposta desse segundo ponto são 22 equipes. E o terceiro ponto, pessoal, segue o mesmo processo. O terceiro ponto, que é o 306 partidas, a resposta da quantidade de equipes é 18, ok? São 18 equipes. Vamos para a quarta questão. As raízes da equação x² menos 5x mais 6 igual a 0 expressa as medidas dos lados de um retângulo. Então, isso daqui vai expressar os lados do retângulo em centímetros. Calcule a área e o perímetro desse retângulo, ok? Então, para a gente poder calcular a área e o perímetro, tem que saber quanto é que mede os lados do retângulo. E o que vai expressar os lados do retângulo na equação? Então, nós temos que resolver essa equação. Nós temos x² menos 5x mais 6 igual a 0.
Então, aqui já está na forma organizada a equação do segundo grau. Então, o primeiro passo, descobrir os valores dos coeficientes A, B e C. Então, A é quem está junto com x ao quadrado. Então, A vale 1. Né? Tem o número 1 aqui na frente. O B é quem está junto com x, que no caso é o menos 5. E o C é o termo dependente, que é o 6 positivo, então coloca só o número 6. A forma do discriminante do delta, B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Vamos substituir. Se o B é menos 5, menos 5 ao quadrado tem que ficar dentro do parênteses. Menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 6. Então, delta é igual a menos 5 ao quadrado, né? Vai ficar positivo, porque o expoente é par, e 5 ao quadrado é 25. Aqui não tem o que fazer jogo de sinal, então só repete o menos. E 4 vezes 1 vezes 6, 24. E 25 menos 24 dá 1. Descobrimos o delta. Vamos para o x agora. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Substituindo os valores, x é igual a menos b, ó, tem o menos da fórmula, e o b ele é negativo, menos 5. Então, abre o parênteses, menos 5. Mais ou menos raiz do delta, que a gente acabou de descobrir, que é 1. Sobre 2 vezes a, então vai ficar 2 vezes o a, vale 1. Ok? Então, substituindo os valores. Com isso, nós vamos achar x1 e x2. x1, ó, menos com menos vira mais, então vai ficar o 5 positivo. Usando o primeiro mais. Raiz quadrada de 1 é 1. Sobre 2 vezes 1, que é 2. Para o x2, sabemos que a única coisa que vai mudar vai ser o sinal do meio. Então, vai ficar 5 menos 1 dividido por 2. Então, resolvendo. 5 mais 1, 6. Dividido por 2, 3. Achamos o x1. x2, 5 menos 1, 4. Dividido por 2 é igual a 2. Achamos x2. Aí ele diz que as raízes dessa expressão expressam as medidas dos lados de um retângulo. Então, vou desenhar aqui um retângulo. Então, nós temos aqui um retângulo, onde um lado é 3 e o outro é 2. Então, o lado maior é o 3, né? E ele diz que é em centímetros, então 3 centímetros. E o outro lado é 2 centímetros. Aí ele quer que a gente calcule a área e o perímetro desse retângulo. Para calcular a área, precisamos saber a forma da área de um retângulo, que é base vezes altura. Ok? Então, a área vai ser a base, que é 6, que é 3, vezes a altura, que é 2. Então, a área vai ser 3 vezes 2, 6. Como a unidade é em centímetros, a área vai ser centímetros quadrados. E o perímetro de qualquer figura é a soma de todos os lados. Então, se no retângulo isso aqui é 3, em cima também mede 3. Se na direita é 2, a esquerda também vai valer 2. Então, a gente vai somar todos os lados. Então, vai ser 3 mais 2 mais 3 mais 2. Então, o perímetro desse retângulo vai ser 3 mais 2, 5, mais 3, 8, mais 2, 10. Então, vai ser 10 centímetros. Ok? Perímetro é a mesma unidade. A área que é centímetros quadrados. Então, descobrimos o perímetro e a área dessa figura. Então, espero que com essa aula vocês tenham tirado todas as suas dúvidas e que consigam fazer a atividade de casa. Ok? Até a próxima aula.